Romanos 12, versos 1 e 2. Eis como a palavra de Deus nos ensina. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Baixe sua cabeça e ore ao Senhor, irmão. Faça uma oração diante de Deus, pedindo a Ele que abra de fato a sua mente, o seu coração, para entender a sua palavra, para aplicar a sua palavra ao teu coração. E nós saiamos daqui todos edificados, fortalecidos, todos nós convencidos pela verdade, pedindo a Deus que Ele nos ensine mais e mais a viver para a glória dEle. Baixe sua cabeça e ore ao Senhor. Ó Deus perfeito e cheio de amor, Deus de misericórdia e bondade, que nos ama em Cristo Jesus e que pela Tua misericórdia nos libertou e nos salvou. Queremos diante do Senhor rogar a Ti que pela Tua misericórdia o Senhor nos ensine nessa noite, abrindo nossas mentes, nos dando entendimento e compreensão da verdade, movendo os nossos corações e nos inclinando em direção a essa verdade, para que em tudo Tu sejas honrado e exaltado, ó Deus. Adoramos o Senhor. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Quando as pessoas perguntam para você, como é que foi sua semana? Como é que foi seu dia? Como é que foi o último ano? Como você costuma responder a essas pessoas? Que resposta você costuma dar a elas? As pessoas costumam dizer assim, pelo menos eu ouço muito isso: tem que dizer que está bem, que é para melhorar. Já ouviu essa frase? Ela para mim não faz o menor sentido. Se não está bem, não está bem. E dizer que está bem não vai fazer melhorar coisa nenhuma. Mas talvez a melhor maneira de responder a uma pergunta dessa seja dizer: apesar das dificuldades que eu tenho passado, Deus tem sido misericordioso comigo. Deus tem sido bom comigo. Um pastor amigo meu costuma dizer: eu creio que Deus me dá mais do que eu realmente mereço. Outro costuma dizer: eu estou melhor do que realmente eu mereço. Eu penso que esse é o ponto aqui. E é isso que nós precisamos lembrar quando nós somos exortados a viver para a glória de Deus nesse mundo. Nós chegamos aqui ao capítulo 12 de Romanos, que é sem dúvida alguma o início de uma grande seção importante dessa carta, a parte aplicativa dela. O capítulo 12 de Romanos ela faz um ponto de mudança muito radical. Ela inicia não apenas um novo capítulo, o verso 1, mas inicia uma longa seção de exortações para nós. E aqui os primeiros 2 versos dessa carta, ele faz uma exortação geral, e o restante dela vai mostrar como isso deve ser vivido na prática em várias áreas da nossa vida. O ponto aqui dos versos 1 e 2 é que Paulo estaria dizendo o seguinte: as crenças devem, ou as convicções que nós temos, devem afetar o nosso comportamento. E aqui nesses 2 primeiros versos, ele compartilha duas respostas apropriadas a toda a doutrina, toda a teologia, todo o conceito que ele nos descreveu nos primeiros 11 capítulos. De fato, o grande resumo desses 2 versos é: nós devemos consagrar os nossos corpos ou nossas vidas a Deus e transformar as nossas mentes por causa da misericórdia de Deus por nós. Mas eu vou mais. O verso 1 tem a exortação de
principal, na minha opinião, quando ele diz apresentem-se. Apresentem o corpo de vocês. Enquanto o verso 2 é uma espécie de explicação como é possível fazer isso. No verso 1 eu tenho que apresentar o meu corpo inteiramente a Deus. E no verso 2 ele me diz, para que isso aconteça, meu querido, você precisa ter uma mente transformada e renovada. Só aí você não se conformará a este mundo caído e viverá exclusivamente para a glória de Deus. Você não se conformará a este mundo, mas experimentará a vontade de Deus e entenderá que ela é certa, que ela é verdadeira, que ela é agradável, que ela é perfeita, e portanto você viverá à luz dessa verdade. Romanos 12:1, apresentem-se inteiramente, consagrem-se a Deus. Verso 2, para isso você precisa ter uma mente renovada, uma mente transformada. Nessa noite nós vamos olhar o verso 1. Eu quero olhar com vocês esse primeiro verso e aprender as lições incríveis da exortação de Paulo de nos consagrar a Deus inteiramente para a glória dele. Vamos ver o verso 1. Consagrem-se a Deus, diz o apóstolo Paulo. E a primeira coisa que ele diz é: Deus teve muita misericórdia de nós. Esse verso começa com a palavra portanto. Você pode ver aí, portanto, é o início do capítulo. Ele começa com essa expressão aqui. E essa palavra portanto aponta para todos os 11 capítulos que nós temos em Romanos, capítulo 1 a 11. Paulo começa dessa maneira e ele nos dá aqui um esboço da vida cristã, ou de como deveria ser o nosso conhecimento e a nossa confiança naquilo que ele nos ensinou acerca do Evangelho nos capítulos de 1 a 11. Os versos 1 a 2 são um sumário de toda a vida cristã, e ele começa mostrando aqui essa motivação para viver uma vida cristã. Ele nos dá esse motivo primário resumido em 2 palavras importantes. A primeira é a palavra pois da sua Bíblia, rogo-vos pois, e depois a expressão pelas misericórdias de Deus. Pois indica que nós devemos nos dar inteiramente a Deus por causa de tudo que Paulo explicou até agora para nós, nos capítulos de 1 a 11, ou seja, que Deus nos justificou pela graça somente, pela fé somente, em Cristo somente, para a glória de Deus somente, como vimos no último domingo. É a grande mensagem que, por exemplo, os reformadores resgataram. A salvação bíblica é pela graça somente, justificados somente pela graça, pela fé somente, em Cristo somente, para a glória de Deus somente. Tudo isso você vê nos 11 primeiros capítulos. A palavra, portanto, mostra que nós devemos saber aplicar as verdades para as nossas vidas. Que você e eu só aprendemos de fato a palavra até que nós vivenciemos essa palavra. A palavra precisa ser praticada. O que você leu até agora precisa ser posto em prática. O que você tem aprendido nesta igreja precisa ser posto em prática. É isso que Paulo está dizendo. Ele acredita realmente nisso. O quanto você tem aprendido da palavra de Deus? Você tem aplicado as verdades da palavra de Deus à sua vida? Quando você estuda a Bíblia por conta própria, você traz essas coisas para a sua vida? Ou você tem sido apenas um ouvinte da palavra e não um cumpridor da palavra? E é somente quando você se torna um cumpridor da palavra que você realmente aprendeu a palavra de Deus. Portanto, façam isso. Porque Deus fez isso por vocês, façam isso. Porque vocês entenderam isso, façam isso. Mas há uma lição muito interessante aqui. É a lição de que a conduta vem diretamente da doutrina. Doutrina é essencial para transformar a vida, é isso que Paulo está dizendo. Portanto, mostra que você primeiro precisa conhecer a doutrina, primeiro precisa conhecer a verdade, primeiro precisa se debruçar nelas, para depois então praticá-la e vivenciá-la. Isso você encontra o tempo inteiro na Bíblia. Por exemplo, em Êxodo capítulo 20, antes do Senhor Deus dizer ao povo de Israel o que eles deveriam fazer: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de esculturas, lembra-te do dia do Senhor, não tome o nome de Deus em vão, honra teu pai e tua mãe. Lembram desses mandamentos? Antes de dizer isso, o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Antes de fazer essas coisas, vocês precisam lembrar o que eu fiz por vocês, precisam lembrar dessas verdades incríveis. Em Esdras capítulo 7, verso 10, diz o texto de que Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor. E aí então, praticá-la, e então depois ensiná-la. Primeiro buscá-la, apreendê-la, conhecê-la.
E meus irmãos, aqui nós temos um ponto importante. Se você quer crescer na vida cristã, se você quer se desenvolver e amadurecer, se você quer se tornar um cristão mais dedicado, mais zeloso, mais firme, mais fiel, mais santo, você não começa com a prática. Você não começa com os mandamentos. Você não começa com as ordens. Você começa com a graça, com o evangelho, com as doutrinas, com os ensinos bíblicos. E há uma perspectiva diabólica, não cristã, invadindo as igrejas evangélicas, em que até pastores afirmam de púlpito que doutrinas não são importantes, que é perda de tempo estudar. Não sabem o risco que fazem suas igrejas correrem, porque é o mesmo que dizer para um pai que está com seu bebê no colo que dar leite materno para o seu bebê é perigoso e perda de tempo. Ao invés disso, entretenimento, pipoca, um pouquinho de Coca-Cola é melhor para uma criança de colo do que o leite materno. Quem é o louco que faria isso? Quem é o tolo que diria, mas quem é o louco que faria esse tipo de coisa? Mas é exatamente isso que fazemos em termos espirituais. Quando pastores dizem, doutrina não tem importância nenhuma, no lugar disso vamos viver a comunhão, vamos criar eventos, vamos criar meios para manter as pessoas juntas. Isso é loucura e isso não faz parte do modo como Deus ensina. Paulo gasta 11 capítulos falando de doutrina, consistente, profunda, para depois dizer, portanto, vivam assim. E se ele gastou tanto tempo, é porque ele quer que nós gastemos tempo pensando nessas coisas. Pensando em tudo isso. Doutrina é essencial para a vida. Mas também isso nos ensina, essa palavra, portanto, nos ensina que a doutrina não pode ser um fim em si mesmo. Ela não pode encher a nossa mente nos tornando orgulhosos, soberbos, indiferentes. Se a doutrina não promove transformação em você, há alguma coisa errada no modo que você aprende. Doutrina conduz normalmente a um tipo de vida santa. E se isso não tem procedido na sua vida, há algo errado com você, o modo como você apreende essas coisas, o modo como você tem se apoderado delas. Ao invés de usá-las para transformar a sua vida, você talvez tenha usado essas doutrinas para adquirir conhecimento e se ensoberbecer. Porque o conhecimento pode trazer ao coração soberbo, diz Paulo em Romanos 8, em 1 Coríntios capítulo 8. E nós devemos viver um coração transformado, quebrantado. Infelizmente há muita gente aí que causa problemas na igreja, que causa dificuldades na igreja exatamente por isso. São soberbos, são orgulhosos, são prepotentes, desprezam os outros, porque estão usando incorretamente a doutrina. Ao invés de promover humildade, quebrantamento, harmonia, amor, unidade, eles estão usando erradamente a doutrina. É como uma criança em que o pai dá para ele uma faca para poder brincar. Essas crianças não sabem manusear a faca, podem se machucar, e muitos têm se utilizado de doutrina machucando a si mesmo e machucando os outros. Meu querido irmão, a doutrina deve levar a uma vida santa, a doutrina deve levar a quebrantamento. Quanto mais conhecimento você tem, mais coração quebrantado, mais humildade, mais vida santa, mais disposição diante de Deus. É inevitável que a verdade leve à piedade, é inevitável que a verdade leve a uma vida de consagração ao Senhor. É isso que a palavra, portanto, significa. Pegue tudo que você tem aprendido e aplique para a sua vida. Isso é importante para você e para mim. Nós estamos nos reunindo semanalmente nessa igreja, ouvindo a palavra de Deus, estudando na escola bíblica, lendo a Escritura, ouvindo os sermões, aprendendo essas verdades. E a pergunta é, o que temos feito com tudo o que temos aprendido? Nós a pomos em prática, nós aplicamos as nossas vidas, nós renovamos a nossa mente, nós somos mais santos, nós temos crescido, nós temos avançado, nosso temperamento tem sido transformado. Devemos fazer o que Tiago nos diz na sua carta: acolher com mansidão a palavra implantada em nós, e jamais ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. É o que diz a Escritura. Mas a segunda palavra que Paulo usa é pelas misericórdias de Deus. E quando você lê Romanos, misericórdia de Deus vai lembrar tudo o que ele disse até agora. Vai lembrar que você e eu estávamos sobre a ira de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versos 18 até o capítulo 3, verso 20. Todos, religiosos ou não, estávamos sob juízo, condenação, encerrados debaixo do pecado. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós,
Cristo assumiu a nossa natureza humana, mas sem pecado, e assumiu os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele foi uma propiciação, um sacrifício em nosso favor para o perdão dos nossos pecados. Por meio dele, quando cremos, somos inteiramente perdoados e justificados diante de Deus. Deus nos declara justos, Deus não nos considera mais culpados, Deus nos aceita como pessoas não apenas inocentes, mas como se sempre tivéssemos vivido para a glória dele. E não apenas isso, ele envia o seu Espírito para habitar em nós, ele nos dá uma nova natureza, ele nos faz novas criaturas para viver em uma novidade de vida, e o seu Espírito em nós nos santifica, nos transforma diariamente, nos faz caminhar em santidade, nos faz crescer, nos dá certeza e convicção de que somos filhos de Deus. Isso é misericórdia, a bondade de Deus. Eu e vocês estávamos perdidos, éramos merecedores da condenação e do juízo, e agora somos filhos amados de Deus, em quem o Espírito Santo habita. Mas a palavra misericórdia em Romanos só aparece antes de Romanos 12, na bela e extraordinária seção que você lê de Romanos 9 a 11. Antes disso a palavra misericórdia não aparece, a ideia aparece, mas as palavras, a palavra misericórdia, Romanos 9, Romanos 11, Romanos 10. Principalmente em Romanos 9, quando ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. Você consegue entender isso? Esse ato bondoso de Deus de nos livrar da sua ira e de nos dar a salvação em Cristo Jesus é resultado direto da soberana eleição de Deus. Deus decidiu ter misericórdia de nós apesar de nós, e decidiu soberanamente contemplar-nos com essa misericórdia quando ele poderia ter decidido não nos conceder. Lembre-se, amei Jacó, aborreci Esaú. Eram os dois nascidos, mesmo pai, mesma mãe. Deus amou um, Deus amou o outro, para que o propósito da eleição ficasse firme, não por causa das nossas obras, mas por causa daquele que chama. Fora dito a eles: o mais velho servirá ao mais novo. Por isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Soberania de Deus, absoluta soberania. Deus teve misericórdia de você e salvou você em Cristo porque Ele quis, não porque você quis, não porque você o escolheu, não porque você se voltou para Ele. Na verdade você nunca se voltaria, nós nunca nos voltaríamos para Deus, nós continuaríamos distantes dEle, odiando-o completamente, afastados dEle e amando viver desse modo, tendo o prazer em viver assim. E no entanto, eis o que Ele fez: antes mesmo do mundo existir, Ele nos selecionou para sermos seus, e no tempo apropriado nos chamou graciosamente para experimentarmos todas as bênçãos que Jesus Cristo adquiriu para nós. Paulo diz: por causa dessas misericórdias absolutamente soberanas, por causa desse amor incrível que redimiu vocês, vocês devem viver desse modo. Misericórdias. Deus é misericordioso, irmãos. É melhor que você acredite nisso todos os dias. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus nos libertou, e Deus um dia nos levará seguros para casa, para o nosso lar final e derradeiro. De fato, as misericórdias de Deus são extraordinárias e grandiosas. É por isso que eu estou convencido, irmãos, que o que Paulo está mostrando para nós aqui é que a melhor motivação para viver para Cristo é uma boa lembrança de todas as misericórdias com que Ele nos abençoou. E se você quer viver inteiramente para Deus, você precisa começar pensando, lembrando e alimentando a sua mente com essas coisas. Isso é importante, porque nem sempre é fácil estar ciente das misericórdias de Deus. Nós passamos por problemas, nós passamos por lutas, nós enfrentamos dificuldades com enfermidades, com perda de família, problemas em nosso trabalho, problemas com o nosso casamento. E aí parece que uma nuvem escura cobre o nosso céu e nós não conseguimos olhar o brilho glorioso do sol da misericórdia de Deus. E é nesses momentos que nós devemos mais do que nunca relembrar do que Deus fez por nós em Cristo na cruz. É nesses momentos que você deve pregar o Evangelho para você. Lembrar o quanto você é amado em Cristo e o quanto Ele teve misericórdia de você. Mas quando essas nuvens escuras cobrem, nós podemos voltar para uma mentalidade das obras, que é uma mentalidade inteiramente não saudável. Você pode tentar aplicar essa orientação para a tua vida pessoal, para
teu casamento, para a relação com seus filhos. E quando você adota essa motivação defeituosa das obras, de tentar agradar a Deus pelo que você faz, muitas vezes você vê alguns resultados no início, mas depois de alguns dias, isso se perde. Porque mudança duradoura só ocorre quando a gratidão pelas misericórdias de Deus é a principal motivação na sua vida. É por isso que pregamos toda noite para vocês. O caminho da pregação bíblica não é trazendo novidades para vocês, não. A verdadeira pregação consiste em lembrar os cristãos de quem eles são, aonde eles estão e o que eles possuem. Quem nós somos? Diz a Escritura, somos filhos de Deus, com todo o poder de Deus operando em nós, em nosso favor. Onde nós estamos? Estamos no reino de Deus. Morremos para o domínio do pecado. O que é que nós temos? Nós temos o Espírito Santo, temos a intercessão de Jesus operando por nós e trabalhando por nós, temos o poder de Deus pronto para nos ajudar e a sua graça derramada diariamente sobre nós. Ou seja, você tem tudo. O Deus triuno está operando conjuntamente para levá-lo, tirá-lo do pecado e levá-lo seguro ao reino celestial. Olha que misericórdia grandiosa. E é isso que eu devo trazer ao meu coração o tempo inteiro. A motivação é essa. Paulo poderia ter dito, consagrem-se a Deus, e depois dadas as razões, mas ele começa com as razões porque elas são sumamente importantes. Mas é mais importante ainda quando nós lembramos que essas misericórdias são ditas à luz do argumento extraordinário de Paulo em Romanos 8. Cristãos não podem perder a sua salvação. É isso que ele diz em Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nada. Aí tem gente que diz assim, menos você. Tem gente que diz assim, nada pode nos separar do amor de Cristo, a não ser você mesmo. Ou seja, nada no universo é poderoso para impedir os propósitos de Deus, a não ser você, ser humano. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Nada, absolutamente nada, nem mesmo você, pode separar você do amor de Deus. Esse é o argumento de Paulo. Nada pode nos separar. Ninguém pode perder a salvação ou o seu lugar no amor de Deus. Se um cristão pudesse perder a salvação, então certamente ele não teria grandes motivações para permanecer obediente. Ou pior, a sua motivação seria o medo, o temor. Por que eu tenho que ser obediente? Porque eu posso perder minha salvação, eu tenho que viver perfeitamente, senão eu vou para o inferno mesmo sendo cristão. Pessoas não cristãs normalmente não creem na ira de Deus. E não encontram, meus irmãos, nada que os faça temer a Deus. Mas nós conhecemos a ira de Deus. Então, se um cristão crê que é possível, mesmo depois de salvo, perder a salvação e estar sob a condenação de Deus, então o temor dele vai ser imenso. E a obediência dele vai ser baseada em temor, em medo de ir para o inferno, em medo de punição. Será mais negativa do que positiva, do que gratidão pela graça de Deus. E se o temor é a motivação primária para a nossa obediência, ela pode ter alguns efeitos negativos. Por exemplo, a nossa motivação, ela perderá o seu poder com o tempo. O medo é uma emoção muito volúvel. Ela nos move a grandes ações em um primeiro momento, mas finalmente nos faz ficar cansados e exaustos. Pessoas que vivem em grande temor experimentam algum tipo de efeito nisso por um tempo, mas rapidamente, ou lentamente talvez, eles se tornam cansados, descuidados, indiferentes para o que acontece. Essa obediência, essa religião baseada no temor, tende a ser de curta duração. Eu tenho medo, temor de perder minha salvação, me aplico, mas isso não dura muito tempo. Também essa obediência que é baseada em temor, ela pode trazer grandes problemas com arrependimento, porque o meu medo eu estou arrependido por medo de perder a minha salvação e não porque eu ofendi o Deus Santo. Ou seja, o meu arrependimento não está relacionado a Deus, ao seu caráter e o meu amor a Ele.
Ele não é um arrependimento suave e doce que vem da graça de Deus. E mais, nós ficamos com tanto medo da ira de Deus que nós não temos segurança de admitir os nossos pecados e tememos ser repreendidos por Deus e começamos a racionalizar e a culpar outras pessoas. Essa obediência, também baseada em temor, sempre fará com que as tribulações sejam extremamente difíceis, os problemas e as tribulações sejam difíceis. Porque a pessoa que baseia a sua vida no medo de perder a sua salvação sempre vai pensar assim: certamente Deus me abandonou, Deus deu as costas para mim, talvez eu tenha cruzado a linha definitiva e Deus finalmente me condenou. Ou talvez alguém diga: isso não é justo, por que eu estou sofrendo? Eu obedeço a Deus, eu tenho me dedicado a obedecê-lo, então Deus tem que me abençoar. Por que essas coisas ruins estão acontecendo comigo? Não faz sentido. Quando você baseia a sua vida cristã no medo da condenação e na prática das obras, esse é o pensamento que vai surgir. Em outras palavras, teremos desespero, ou amargura, ou ressentimento. Isso vai ser o resultado de alguém que vive a sua vida cristã baseada no medo. Paulo quer que você baseie nas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus. Pense nela todos os dias, alimente o seu coração com elas, olhe para a Escritura, veja o amor, veja a graça. O grande conteúdo de estudo diário da vida cristã é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu grande amor por nós. Todos os dias você e eu deveríamos pensar nessas coisas, meditar nelas, ponderar nelas, até que os nossos corações se encham de profunda e intensa gratidão. É isso que ele diz. Segundo, porque Deus é misericordioso, eu devo consagrar minha vida a Ele. É isso que Paulo diz agora. Paulo dá aqui uma ideia ampla e interessante da vida cristã para nós. O argumento dele aqui é simples. Ele diz assim: portanto, em vista das misericórdias de Deus, o que é que você deve fazer? Ele diz: eu os exorto, irmãos, a fazerem duas coisas. E isso resume a vida cristã. Verso 1 e verso 2. Verso 1, ofereçam suas vidas a Deus. Verso 2, transformem-se pela renovação do entendimento. Primeiro, vamos olhar exatamente isso. Ofereçam os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo usa aqui, meus irmãos, uma metáfora. A imagem aqui é de ofertas que eram oferecidas no santuário no Antigo Testamento. Algumas ofertas no Antigo Testamento eram chamadas de ofertas pelo pecado. O adorador então ia até o templo e lá era derramado um sangue de um cordeiro e então ele pedia perdão a Deus. Essa oferta pelo pecado já foi oferecida de uma vez por todas em Cristo Jesus. Jesus é a nossa oferta pelo pecado. Porque na cruz do Calvário, e isso é o que ensina a carta aos Hebreus, na cruz do Calvário Jesus ofereceu de uma vez por todas o seu sacrifício por nós. Portanto, não há necessidade de uma renovação desse sacrifício, ele é completo, definitivo, final. Portanto, a oferta que Paulo está apontando não é a oferta pelo pecado. Havia um segundo tipo de oferta, que era as ofertas queimadas, que eram apresentadas no templo. Elas eram apresentadas da seguinte maneira: um animal muito valioso do seu rebanho era levado, o sem defeito, o mais perfeito e puro era levado. Era um animal sem defeito, santo e sem manchas. E por que ele era levado ao templo para ser oferecido e queimado? Porque esse animal ele custava caro. Era o animal mais precioso do rebanho e lhe custaria muito caro. Então esse animal era muito caro, e isso mostrava que o adorador, aquele que ia ao templo, ele estava dando tudo o que ele tinha, e que tudo o que ele tinha estava à disposição de Deus, e portanto ele dava o melhor para Deus. Ele não dava as sobras para Deus, ele dava o melhor para Deus. E essa oferta queimada era às vezes queimada completamente no altar. E isso representava uma consagração absolutamente completa
ao nosso Deus. Paulo usa essa imagem, e essa é a ideia aqui, e ele diz que nós devemos oferecer nosso corpo em sacrifício vivo. Ser um sacrifício vivo, portanto, é estar plenamente à disposição de Deus. Isso significa ativamente, estar voluntariamente obedecendo a Deus em tudo que Ele diz e em todas as áreas da sua vida. E passivamente significa ser grato a Deus por tudo que Ele envia para você em todas as áreas da vida, não importa o que seja. E outra forma que Paulo comunica essa ideia de uma consagração completa e total é exatamente quando ele usa a palavra corpo aqui. Apresentem o seu corpo. E isso provavelmente soou estranho para os leitores greco-romanos, para os romanos no primeiro momento, onde eles entendiam que o corpo era negativo, o corpo era mau. E que espiritualmente, e que a espiritualidade envolvia apenas o cultivo da mente, o cultivo da alma, o corpo não tinha nada a ver com isso. Mas Paulo está dizendo que Deus não quer puramente o seu ser interior, uma adoração abstrata, mas uma adoração prática, uma adoração completa, uma adoração total. Ele quer que você dê tudo o que você é, tudo o que você faz, tudo o que você diz, tudo o que você pensa, seu ser inteiro, seu ser completo, tudo sem exceção. Nós não devemos dar a Deus as sobras das nossas vidas. Domingo à noite, quando der. E olhe lá. Porque se tiver alguma coisa mais interessante para fazer, a gente faz. Não é isso. Sacrifício vivo. Seu corpo é o que Paulo está dizendo. O pastor John Stott tem uma exposição de Romanos extraordinária. E quando ele cita esse texto, ele diz o seguinte: Paulo deixou isso claro ao expor a depravação total dos homens em Romanos 3, de 13 em diante. E lá ele revela, essa depravação se revela através de nossos corpos. Lá ele diz: as línguas praticam engano, os lábios espalham veneno, as bocas estão cheias de maldição e amargura, os pés são rápidos em derramar o sangue e os olhos se afastam de Deus. E ele diz, portanto, o contrário é o que marca a vida cristã. A santidade cristã mostra-se nas obras do corpo. Então nós devemos oferecer diferentes partes do nosso corpo como instrumentos da justiça. É o que Paulo diz em Romanos 6, verso 13, 16 e 19. Ele diz: não apresentem mais os seus corpos para o pecado, não apresentem mais os seus corpos para fazerem o que é injusto, o que desagrada a Deus, o que desonra a Deus. Então como é que isso seria? Ele diz, John Stott: nossos pés deveriam andar nos passos de Deus. Nossos lábios deveriam falar a verdade e espalhar o evangelho. Nossas línguas deveriam trazer cura às pessoas e não amarguras e ressentimentos. O modo como falamos com as pessoas é muito importante. Nossos braços deveriam abraçar os solitários e os que não são amados. Nossas mãos deveriam erguer aqueles que estão caídos. Nossos ouvidos deveriam ouvir o clamor daqueles que estão sofrendo, e os nossos olhos deveriam olhar humildemente e pacientemente em direção a Deus. Ou seja, tudo o que fazemos com as mãos, com o corpo, com os olhos, com a boca, com a mente, com tudo o que somos, nós colocamos inteiramente as experiências. Isso é muito importante, porque essa consagração envolverá cada momento da sua vida. Mesmo quando você está aqui, adorando a Deus com os seus irmãos, quando você está em casa com a sua família, quando você está no trabalho com as pessoas ao seu redor, você faz com que tudo em você seja para Ele, para a glória dEle. Conta-se que Conde Zinzendorf, Nikolaus von Zinzendorf, o grande pai dos morávios, quando ainda era um adolescente com 19 anos de idade, olhou uma pintura, e era uma pintura em que Cristo era apresentado às multidões por Pilatos, e uma frase embaixo que dizia: eis o homem. E ele era um jovem ímpio e completamente promíscuo, vivia em impiedade. E diz a história que quando ele olhou para aquele quadro, veio à mente dele a seguinte afirmação: morri na cruz por você, o que você faz por mim? É daí que vem aquele hino que de vez em quando a gente canta na igreja: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E aí então ele diz que a partir daquele momento, ele, entendendo o evangelho, entendendo a mensagem da graça,
decidiu viver inteiramente para a glória de Deus. Ele diz o seguinte: eu tenho uma só paixão, é Jesus Cristo, o meu Senhor. E ele se devotou inteiramente ao Senhor Jesus a vida inteira, para a glória de Deus. Vivo. A palavra vivo significa que o sacrifício é uma coisa constante. A palavra sacrifício significa matar. E torna-se uma coisa estranha, né? É um matar vivo. Significa que nós continuamente renovamos a nossa posição como completamente obedientes e à disposição de Deus. É o que Jesus quis dizer quando ele disse aos seus seguidores que eles devem negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo diariamente. Isso é o que ser santo significa. Quando ele diz sacrifício vivo, santo. Santo significa isso. Santo é consagrado inteiramente. Ser santo é inteiramente puro, completamente separado. A vida cristã é para ser diariamente oferecida a Deus. Nós devemos diariamente oferecer nossas vidas e nossos corpos em obediência a Deus, motivados pela visão da grande misericórdia de Deus em nossas vidas. Nós devemos estar firmes nesse passo de carregar a nossa cruz e, olhando para a glória de Deus e para o seu Filho morto por nós, vivermos assim, para Ele e tão somente para Ele. E esse sacrifício vivo e santo a Deus é agradável. Santo a Deus descreve a qualidade da vida que nós deveríamos ter. É uma vida que é agradável a Deus. É uma vida que agrada a Deus. Santo é a qualidade de vida. Agradável descreve o resultado dessa vida. A vida santa agrada a Deus. O Evangelho radicalmente reorienta, meus queridos, o nosso objetivo na vida, de modo que nós não mais esperamos ou ansiamos ou buscamos, meus queridos, agradar outras pessoas, somente a Deus. Nós não queremos agradar a nós mesmos, nós não queremos agradar os outros, nós queremos agradar o nosso Pai. Esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui, quando ele diz exatamente isso, agradar a Deus. Em Tessalonicenses ele diz: nós não estamos tentando agradar aos homens, mas a Deus que testa os nossos corações. O Evangelho tanto motiva quanto nos liberta para vivermos vida que agrada o nosso Criador. No Evangelho nós encontramos e nós percebemos a verdade de que Cristo nos trouxe completa e perfeitamente aprovados diante de Deus pela graça. Em Cristo Jesus, Deus nos aceita e nos recebe. O Espírito nos mudou daqueles que tinham uma mente hostil a Deus para aqueles cuja natureza agora deseja amar e servir a Deus. E quando Deus vê o crente que confia em Jesus Cristo, ele vê Jesus e sua obediência perfeita. E então ele diz a nós o que ele disse ao seu Filho: eis em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus se agrada de nós em Cristo Jesus. E é porque Deus se agrada de nós em Cristo Jesus que nós podemos viver uma vida que o agrada. Nós sabemos que à medida em que obedecemos sacrificialmente, nós agradaremos o nosso Pai Celestial. Então ouçamos obedecer a Deus, não para que por nós mesmos alcancemos a salvação ou que nós conquistemos o amor de Deus, mas por nossa gratidão a Deus. Porque nós sabemos que já fomos salvos por Deus, já fomos aprovados por Deus. A aprovação de Deus nos liberta para viver uma vida na qual Deus aprova e se agrada. Como filhos de Deus, por sua graça, irmãos, em vista disso, nós ansiamos agradar a Deus, porque Ele se agrada de nós. Há uma ilustração muito interessante que eu li esses dias. Imagina que seu filho resolve, então, é um jogador de futebol, você botou ele numa escolinha, você treinou com ele no fundo do quintal, e agora ele vai jogar, e o time dele chegou na final. E a verdade é que você já ama seu filho. Você já ama completamente, plenamente seu filho. E se de alguma forma o seu filho não for bem naquele jogo, isso não vai mudar o seu amor por ele. Você vai continuar amando ele. Mas o seu filho, sabendo que você o ama, ele quer agradar você. E que ele sabe que você o ama independente da performance, que você já disse isso para ele.
Mas então o filho anseia fazer um gol naquele jogo. Não porque ele quer ganhar o amor do seu pai, mas para o seu pai, porque ele já é amado pelo seu pai. É esse o ponto aqui. Se ele não soubesse, ou não soubesse que é amado pelo seu pai, o seu esforço seria para ele mesmo, para ganhar o amor do pai. Mas porque ele sabe que o seu pai já o ama profundamente, ele se esforça pelo seu pai para agradá-lo. É assim com a vida cristã. Nós buscamos viver de modo que agrada a Deus, porque Deus já nos ama inteiramente. Não para conquistar o seu favor, mas porque o seu favor já nos foi dado. Portanto, ter uma visão correta da misericórdia de Deus nos provê com a poderosa segurança e com a possibilidade e com a motivação de viver uma vida sacrificial de obediência a Deus que agrada a Deus. E ele encerra dizendo: esse é o vosso culto racional. Viver dessa forma, diz Paulo, é o seu ato de adoração racional ou espiritual. Infelizmente, algumas traduções traduzem a palavra como espiritual. Nossa versão traduz corretamente como racional. E isso obscurece um pouco o sentido. Paulo diz que essa oferta de nós mesmos é nosso culto racional. A palavra literalmente significa seu culto lógico. Significa, primeiro, que essa é a única coisa a fazer à luz da misericórdia de Deus. Ou seja, oferecer-nos a nós mesmos é a coisa racional a ser feita. Deve ser uma coisa racional, deve ser uma coisa lógica, envolve a sua mente. Você precisa entender e, consequentemente, isso vai produzir a sua resposta. Então é um culto que você oferece a Deus com entendimento, com razão. Mas uma segunda tradução, na minha opinião, mais interessante, significa essa. As duas significam e são possíveis aqui, mas o que Paulo estaria dizendo é o seguinte: é a única resposta lógica a ser dada. É isso que ele está dizendo. A única resposta lógica a ser dada a Deus é oferecer-nos como um sacrifício para Ele. Ou seja, você já teve uma boa visão da misericórdia de Deus. Nada menos do que um completo e total sacrifício a Deus é o que Deus espera. E, portanto, se você não oferece um sacrifício inteiro, integral a Deus, você está sendo irracional. Não é lógico o que você está fazendo. Se você não se entrega parcialmente ou com o coração dividido, você simplesmente não está pensando corretamente. Você não está olhando para o que Jesus Cristo fez. Se o que Ele fez não move você a quebrar o gelo da sua alma, você deve perguntar se você já entendeu o Evangelho. Porque a única resposta lógica diante de tudo que Deus fez a você é entregar-se inteiramente a Ele. É o argumento de Paulo. Esse é o vosso culto racional. É isso que Ele quer, que eu e vocês façamos isso. O culto racional. Você talvez tenha oferecido o seu corpo a Cristo. Você declarou que vai honrá-lo com o seu corpo. Então faça isso inteiramente. Um pastor certa vez lembrou que quando ele era criança, a brincadeira favorita dele era, um pastor americano dizia que a brincadeira preferida dele era o presente. Ele diz assim: tive alguns amigos na infância que moravam no leste de Bremerton, nas proximidades do transporte do estaleiro, lá no centro da cidade. Em um momento bastante carnal, nós decidimos que nós iríamos então pegar uma caixa vazia, iríamos enrolar com uma fita e depois colocaríamos um gancho e colocaríamos essa caixa numa rua movimentada e teria uma corda segurando, uma pequena linha segurando, uma linha de pesca segurando esse presente. Logo depois nos posicionamos, e ficamos olhando, esperando a primeira vítima infeliz. Os motoristas, caminhantes, eles dizem igualmente, desejavam aquele presente. Alguns fariam várias viagens ao redor do bloco só para olhar se realmente aquilo era certo.
Então, quando alguém finalmente descia e sucumbiu à tentação curiosa, nós puxávamos o fio. Ele disse, foi uma brincadeira horrível. As pessoas ficavam chateadas. Era a brincadeira do presente. Bem, da mesma forma, talvez você tenha oferecido o seu corpo a Cristo. Você declarou que você honrará a Deus com o seu corpo, mas então você se encontrou numa situação comprometedora. Seus hormônios gritavam para serem satisfeitos e você então sucumbiu. Talvez você tenha prometido que você não se envolveria em mais um relacionamento sem saída. Então você se viu solitário, alguém seduziu você e você se envolveu. Talvez você tenha assegurado a Deus que você honraria a Deus com um comportamento ético no seu trabalho. Mas então o seu chefe lhe ofereceu uma promoção ou disse a você que você devia mentir, senão você ia perder o seu emprego, e você então se envolveu numa situação comprometedora. Eu posso assegurar a você, meu irmão, que Deus não gosta da brincadeira do presente. Ele não gosta de ser enganado. Ele tem senso de humor, nosso Deus é bem-humorado. Mas Ele não está rindo quando você quebra as promessas com o seu corpo. Pelo contrário, Ele diria, você foi comprado com um preço. Você não pertence mais a você. Então como você deve apresentar o seu corpo? Inteiramente. Resolva tornar a adoração uma prioridade na sua vida. A adoração deve ser um estilo de vida, de segunda a sábado, que não precisa terminar no domingo à noite. Ao longo da semana você deve adorar o Senhor e ter os seus próprios cultos a Deus privados. Determine hoje se apresentar como um sacrifício. Não adie a sua decisão lógica. Todas as manhãs declare, querido Deus, por causa de Jesus, eu sou inteiramente seu. Procure oportunidades para servir a Deus. Faça tarefas. Dê a mão, aproveite o tempo extra para fazer uma visita, pegue o telefone, verifique quem está passando por uma luta, voluntarie-se para ajudar em um projeto que mostre a graça de Deus para outra pessoa, procure maneira de demonstrar o seu amor pelo Senhor de maneiras práticas. Por quê? Martinho Lutero disse uma vez, as mãos ociosas são a oficina do diabo, não apenas as mentes. Quanto mais ocupado você estiver, menos provável será de você entregar-se aos seus impulsos físicos e legítimos. Consagre inteiramente a Deus. E principalmente, meu irmão, não caia na falsa noção de que o que você faz fora dessas quatro paredes, Deus não tem nada a ver com isso. Ele tem. Ele quer que a cada momento, a cada instante, a cada segundo, a cada aspecto da sua vida, qualquer que seja ele, você vive inteiramente para Ele, para a glória dEle. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o que Deus espera. É a coisa lógica a ser feita. Você está disposto a fazer isso? Comece meditando nas misericórdias de Deus. Elas serão uma motivação apropriada para você viver assim. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome, oramos ao Senhor pedindo a Tua misericórdia, a Tua bondade em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus perfeito e bendito, a vivermos inteiramente consagrados ao Senhor, como a Tua palavra diz. Que nossas vidas sejam um culto, uma adoração lógica, racional, razoável, correta, apropriada ao Senhor. Que nosso ser esteja inteiramente envolvido, tudo o que somos, o que pensamos, o que fazemos, o modo como vivemos nesse mundo, inteiramente consagrados apenas para o Teu louvor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado exclusivamente a Ti, ó Deus bendito. Que o Senhor vive, seja exaltado em nosso meio e exaltado em nossas vidas para a Tua glória. Isso é muito importante, porque essa consagração envolverá cada momento da sua vida. Mesmo quando você está aqui, adorando a Deus com os seus irmãos, quando você está em casa com a sua família, quando você está no trabalho com as pessoas ao seu redor, você faz com que tudo em você seja para Ele, para a glória dEle. Conta-se que Conde Zinzendorf, Nikolaus von Zinzendorf, o grande pai dos morávios, quando ainda era um adolescente, com 19 anos de idade, olhou uma pintura, e era uma pintura em que Cristo era apresentado às multidões por Pilatos, e uma frase embaixo que dizia, eis o homem. E ele era um jovem ímpio e completamente promíscuo, vivia em impiedade. E diz
Diz a história que quando ele olhou para aquele quadro, veio à mente dele a seguinte afirmação: morri na cruz por você, o que você faz por mim? É daí que vem aquele hino que de vez em quando a gente canta na igreja: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E aí então ele diz que a partir daquele momento, ele, entendendo o Evangelho, entendendo a mensagem da graça, decidiu viver inteiramente para a glória de Deus. Ele diz o seguinte: eu tenho uma só paixão, é Jesus Cristo, o meu Senhor. E ele se devotou inteiramente ao Senhor Jesus a vida inteira, para a glória de Deus. Vivo. A palavra vivo significa que o sacrifício é uma coisa constante. A palavra sacrifício significa matar. E torna-se uma coisa estranha, né? É um matar vivo. Significa que nós continuamente renovamos a nossa posição como completamente obedientes e à disposição de Deus. É o que Jesus quis dizer quando ele disse aos seus seguidores que eles devem negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo diariamente. Isso é o que ser santo significa. Quando ele diz sacrifício vivo, santo. Santo significa isso. Santo é consagrado inteiramente. Ser santo é inteiramente puro, completamente separado. A vida cristã é para ser diariamente oferecida a Deus. Nós devemos diariamente oferecer nossas vidas e nossos corpos em obediência a Deus, motivados pela visão da grande misericórdia de Deus em nossas vidas. Nós devemos estar firmes nesse passo de carregar a nossa cruz e, olhando para a glória de Deus e para o seu Filho morto por nós, vivermos assim, para Ele e tão somente para Ele. E esse sacrifício vivo e santo a Deus é agradável. Santo a Deus descreve a qualidade da vida que nós deveríamos ter. É uma vida que é agradável a Deus. É uma vida que agrada a Deus. Santo é a qualidade de vida. Agradável descreve o resultado dessa vida. A vida santa agrada a Deus. O Evangelho radicalmente reorienta, meus queridos, o nosso objetivo na vida, de modo que nós não mais esperamos ou ansiamos ou buscamos, meus queridos, agradar outras pessoas, somente a Deus. Nós não queremos agradar a nós mesmos, nós não queremos agradar os outros, nós queremos agradar o nosso Pai. Esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui, quando ele diz exatamente isso, agradar a Deus. Em Tessalonicenses ele diz: nós não estamos tentando agradar aos homens, mas a Deus que testa os nossos corações. O Evangelho tanto motiva quanto nos liberta para vivermos vida que agrada ao nosso Criador. No Evangelho nós encontramos e nós percebemos a verdade de que Cristo nos trouxe completa e perfeitamente aprovados diante de Deus pela graça. Em Cristo Jesus, Deus nos aceita e nos recebe. O Espírito nos mudou daqueles que tinham uma mente hostil a Deus para aqueles cuja natureza agora deseja amar e servir a Deus. E quando Deus vê o crente que confia em Jesus Cristo, Ele vê Jesus e sua obediência perfeita. E então Ele diz a nós o que Ele disse ao seu Filho: eis em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus se agrada de nós em Cristo Jesus. E é porque Deus se agrada de nós em Cristo Jesus que nós podemos viver uma vida que o agrada. Nós sabemos que à medida em que obedecemos sacrificialmente, nós agradaremos o nosso Pai Celestial. Então ouçamos obedecer a Deus, não para que por nós mesmos alcancemos a salvação ou que nós conquistemos o amor de Deus, mas por nossa gratidão a Deus. Porque nós sabemos que já fomos salvos por Deus, já fomos aprovados por Deus. A aprovação de Deus nos liberta para viver uma vida na qual Deus aprova e se agrada. Como filhos de Deus, por sua graça, irmãos, em vista disso, nós ansiamos agradar a Deus, porque Ele se agrada de nós. Há uma ilustração muito interessante que eu li esses dias. Imagina que seu filho resolve, então, é um jogador de futebol, você botou ele numa escolinha, você treinou com ele no fundo do quintal, e agora ele vai jogar, e o time dele chegou na final. E a verdade é que você já ama seu filho.
Você já ama completamente, plenamente seu filho. E se de alguma forma o seu filho não for bem naquele jogo, isso não vai mudar o seu amor por ele. Você vai continuar amando ele. Mas o seu filho, sabendo que você o ama, ele quer agradar você. E que ele sabe que você o ama independente da performance, que você já disse isso para ele. Mas então o filho anseia fazer um gol naquele jogo. Não porque ele quer ganhar o amor do seu pai, mas para o seu pai, porque ele já é amado pelo seu pai. É esse o ponto aqui. Se ele não soubesse, ou não soubesse que é amado pelo seu pai, o seu esforço seria para ele mesmo, para ganhar o amor do pai. Mas porque ele sabe que o seu pai já o ama profundamente, ele se esforça pelo seu pai para agradá-lo. É assim com a vida cristã. Nós buscamos viver de modo que agrada a Deus, porque Deus já nos ama inteiramente. Não para conquistar o seu favor, mas porque o seu favor já nos foi dado. Portanto, ter uma visão correta da misericórdia de Deus nos provê com a poderosa segurança e com a possibilidade e com a motivação de viver uma vida sacrificial de obediência a Deus que agrada a Deus. E ele encerra dizendo: esse é o vosso culto racional. Viver dessa forma, diz Paulo, é o seu ato de adoração racional ou espiritual. Infelizmente, algumas traduções traduzem a palavra como espiritual. Nossa versão traduz corretamente como racional. E isso obscurece um pouco o sentido. Paulo diz que essa oferta de nós mesmos é nosso culto racional. A palavra literalmente significa seu culto lógico. Significa, primeiro, que é a única coisa a fazer à luz da misericórdia de Deus. Ou seja, oferecer-nos a nós mesmos é a coisa racional a ser feita. Deve ser uma coisa racional, deve ser uma coisa lógica, envolve a sua mente. Você precisa entender e, consequentemente, isso vai produzir a sua resposta. Então é um culto que você oferece a Deus com entendimento, com razão. Mas uma segunda tradução, na minha opinião, mais interessante, significa essa. As duas significam e são possíveis aqui, mas o que Paulo estaria dizendo é o seguinte: é a única resposta lógica a ser dada. É isso que ele está dizendo. A única resposta lógica a ser dada a Deus é oferecer-nos como um sacrifício para Ele. Ou seja, você já teve uma boa visão da misericórdia de Deus. Nada menos do que um completo e total sacrifício a Deus é o que Deus espera. E, portanto, se você não oferece um sacrifício inteiro, integral a Deus, você está sendo irracional. Não é lógico o que você está fazendo. Se você não se entrega parcialmente ou com o coração dividido, você simplesmente não está pensando corretamente. Você não está olhando para o que Jesus Cristo fez. Se o que Ele fez não move você a quebrar o gelo da sua alma, você deve perguntar se você já entendeu o Evangelho. Porque a única resposta lógica diante de tudo que Deus fez a você é entregar-se inteiramente a Ele. É o argumento de Paulo. Esse é o vosso culto racional. É isso que Ele quer, que eu e vocês façamos isso. O culto racional. Você talvez tenha oferecido o seu corpo a Cristo. Você declarou que vai honrá-lo com o seu corpo. Então faça isso inteiramente. Um pastor certa vez lembrou que quando ele era criança, a brincadeira favorita dele era, um pastor americano dizia que a brincadeira preferida dele era o presente. Ele diz assim: tive alguns amigos na infância que moravam no leste de Bremerton, nas proximidades do transporte do estaleiro, lá no centro da cidade. Em um momento bastante carnal, nós decidimos que nós iríamos então pegar uma caixa vazia, iríamos enrolar com uma fita e depois colocaríamos um gancho
e colocaríamos essa caixa numa rua movimentada e teria uma corda segurando, uma pequena linha segurando, uma linha de pesca segurando esse presente. Logo depois nos posicionamos, né, e ficamos olhando, esperando a primeira vítima infeliz. Os motoristas, caminhantes, eles dizem igualmente, desejavam aquele presente. Alguns fariam várias viagens ao redor do bloco só para olhar se realmente aquilo era certo. Então, quando alguém finalmente descia e sucumbiu à tentação curiosa, nós puxávamos o fio. Ele disse, foi uma brincadeira horrível. As pessoas ficavam chateadas. Era a brincadeira do presente. Bem, da mesma forma, talvez você tenha oferecido o seu corpo a Cristo. Você declarou que você honrará a Deus com o seu corpo, mas então você se encontrou numa situação comprometedora. Seus hormônios gritavam para serem satisfeitos e você então sucumbiu. Talvez você tenha prometido que você não se envolveria em mais um relacionamento sem saída. Então você se viu solitário, alguém seduziu você e você se envolveu. Talvez você tenha assegurado a Deus que você honraria a Deus com um comportamento ético no seu trabalho. Mas então o seu chefe lhe ofereceu uma promoção ou disse a você que você devia mentir, senão você ia perder o seu emprego, e você então se envolveu numa situação comprometedora. Eu posso assegurar a você, meu irmão, que Deus não gosta da brincadeira do presente. Ele não gosta de ser enganado. Ele tem senso de humor, nosso Deus é bem-humorado. Mas Ele não está rindo quando você quebra as promessas com o seu corpo. Pelo contrário, Ele diria, você foi comprado com um preço. Você não pertence mais a você. Então como você deve apresentar o seu corpo? Inteiramente. Resolva tornar a adoração uma prioridade na sua vida. A adoração deve ser um estilo de vida, de segunda a sábado, que não precisa terminar no domingo à noite. Ao longo da semana você deve adorar o Senhor e ter os seus próprios cultos a Deus privados. Determine hoje se apresentar como um sacrifício. Não adie a sua decisão lógica. Todas as manhãs declare, querido Deus, por causa de Jesus, eu sou inteiramente seu. Procure oportunidades para servir a Deus. Faça tarefas. Dê a mão, aproveite o tempo extra para fazer uma visita, pegue o telefone, verifique quem está passando por uma luta, voluntarie-se para ajudar em um projeto que mostre a graça de Deus para outra pessoa, procure maneira de demonstrar o seu amor pelo Senhor de maneiras práticas. Por quê? Martinho Lutero disse uma vez, as mãos ociosas são a oficina do diabo, não apenas as mentes. Quanto mais ocupado você estiver, menos provável será de você entregar-se aos seus impulsos físicos e legítimos. Consagre inteiramente a Deus. E principalmente, meu irmão, não caia na falsa noção de que o que você faz fora dessas quatro paredes, Deus não tem nada a ver com isso. Ele tem. Ele quer que a cada momento, a cada instante, a cada segundo, a cada aspecto da sua vida, qualquer que seja ele, você vive inteiramente para ele, para a glória dele. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o que Deus espera. É a coisa lógica a ser feita. Você está disposto a fazer isso? Comece meditando nas misericórdias de Deus. Elas serão a motivação apropriada para você viver assim. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome, oramos ao Senhor pedindo a Tua misericórdia, a Tua bondade em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus perfeito e bendito, a vivermos inteiramente consagrados ao Senhor, como a Tua palavra diz. Que nossas vidas sejam um culto, uma adoração lógica, racional, razoável, correta, apropriada ao Senhor. Que nosso ser esteja inteiramente envolvido, tudo o que somos, o que pensamos, o que fazemos, o modo como vivemos nesse mundo, inteiramente consagrados apenas para o Teu louvor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado exclusivamente a Ti, ó Deus bendito.